Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Bem, agradecer a Deus pela vida do Josimar, que durante algum tempo, quando eu vou lá na igreja, eu não estou a vendo aqui. E tivemos a oportunidade de ajudar a digníssima dele nas sábados. E nós louvamos a Deus pela vida desse casal como a bênção, e hoje está aqui novamente na casa dele, aqui que você congregava antes, e com essa amizade gostosa. Estou abençoada, tá com o Senhor, tudo bom? Essa amizade gostosa, o irmão Marcos, a irmã Fátima também, a filha da Sueli, que estava aqui, eu esqueci o nome dela, ela me deu um tchauzinho, né? Isso, ela me deu um tchau. A filha da Sueli, esqueci o nome, mas ela me deu tchau, benção pura, e o nosso amado Edgar também, né? Nós andamos muito no mundão, né? Aquele mundo terrível, antes de conhecer Cristo, nesses bailes fundos da vida, e hoje está na casa de Deus, adorando ao Senhor. Aleluia, Deus! Muito grande, meus irmãos, se Jesus é maravilhoso, amém? Louvar a Deus também pelo pastor da igreja, que por intermédio de Josimar, está nos dando essa oportunidade abençoada. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Podemos ler? E diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, permaneça aí com a palavra de Deus aberta. Conforme a gente foi expor na passagem bíblica, os irmãos vão acompanhando. Amados, é culto da família. Como disse o Josimar, toda quarta-feira os irmãos estão aqui adorando a Deus e buscando pelas suas famílias. Família é bênção de Deus. Família é fruto do coração amoroso de Deus. Aleluia, Deus. É por isso que desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver Deus dando valor à família. Começa pelo primeiro casal, Adão e Eva. Depois passa por Noé, que foi a passagem bíblica que nós acabamos de ler. Através de Noé, ele dá continuidade à raça humana. Depois, através de Abraão, uma família, ele dá origem à nação de Israel. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo por intermédio de uma família. E o ministério de Cristo começou no começo de uma família. João capítulo 2, em Caná da Galileia. Então, todas essas passagens bíblicas e tantas outras que nós poderíamos numerar, nos mostram o valor da família. Deus ama a família. Se Deus ama a família, nós também devemos amar a nossa família. E nós lemos um texto bíblico que fala de uma família.
Fala de Noé e fala da sua família. Não fala do nome da esposa e nem o nome das mulheres dos seus 3 filhos. Mas você percebe que não só Noé, mas toda a sua família tiveram um trabalho importante dentro do lar para que eles fossem uma família diferente no meio de uma geração corrompida. Irmãos, muitos pastores ou estudiosos bíblicos sempre dão o nome da geração antediluviana, ou seja, a geração antes do dilúvio chegar na época de Noé. E foi uma geração pecaminosa. Quando nós nos deparamos com o capítulo 6, a Bíblia vai descrever a corrupção e como aquela geração se deteriorou drasticamente. Diz o texto bíblico, meus irmãos, que era uma geração maldosa, era uma geração corrompida, violenta, hedonista e materialista. Olha que interessante, irmãos, o versículo 4 diz, ou melhor, 5 diz, que Deus olhou para a terra e viu a maldade do homem. Meu Deus! Viu que a maldade havia se multiplicado na terra. Uma geração violenta, porque o verso 7 vai dizer, verso 7, 8, e lá no verso 11 vai dizer que a violência imperava na época de Noé. Maldade, violência e corrupção. Agora, por que hedonismo e materialismo? Porque em Mateus 24, do verso 36 até o 39, Jesus vai falar da época de Noé. E Jesus vai dizer que nos dias anteriores ao dilúvio, muitos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mateus capítulo 24, versículo 8. Meus amados irmãos, nós podemos fazer a pergunta: que mal há em comer, beber, casar e se dar em casamento? Já que a vontade de Deus é que se case, nós podemos comer e beber, sim, para a glória de Deus. Então, que mal há em comer, beber, casar e dar-se em casamento? Nenhum. Desde que essas coisas não se tornem um bem em si mesmas, desde que elas não tomem o lugar de Deus, não há nenhum mal. Mas quando Jesus fala que antes do dilúvio, muitos comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, Jesus está querendo dizer que era uma geração hedonista. Uma geração que fazia tudo por prazer. Era uma geração cuja meta era sentir prazer. Hedonismo é isso, é a busca desenfreada pelo prazer. E uma geração materialista também. Pessoas na época de Noé eram apegadas às coisas materiais. Era essa época que Noé e sua família viviam. Meus irmãos, não tem diferença nenhuma da nossa época. Nós também vivemos uma época assim. Passou-se mais de 4.000 anos desde Noé até os nossos dias. Mas parece, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias piores e até mais intensos. Deus. Do que a época de Noé. As famílias foram envolvidas por essas coisas. E ficou insuportável viver naquela época. Meus irmãos, quem é cristão, quem ama Jesus, quem vive pela fé e vê essa maldade, essa violência, essa corrupção, esse materialismo, essa busca desenfreada pelo prazer que tem invadido muitos lares, meu Deus, pode testificar que está insuportável viver nesse mundo. Deus, aleluia. A violência aumenta a cada dia. Se você andar, desce ali o viaduto velho e vai até Guilherme, todas as ruas estão fechadas. Porque as famílias estão com medo por causa da violência. Nós vivemos também numa geração hedonista, onde a busca pelo prazer está em primeiro lugar. Coisa terrível isso, irmãos.
Uma geração materialista. Eu estava vendo um pastor falando de um casal cristão que comprou um carro novo e o filho foi brincar de desenhar no carro e arranhou o carro todo. E o pai, descontrolado, porque era materialista, ele pega a mão do filho e bate violentamente. E depois o filho vai parar no hospital, porque a mão dele inchou. E o filho perde a mão, teve que arrancar a mão do filho. Materialismo. Apegado ao carro. Apegado às coisas materiais. Busca desenfreada pelo prazer. E vieram para mim, querido, um amigo meu, de um camarada que se diz pastor. E ele tinha relação sexual com uma menina. Os traficantes da área souberam, pegaram ele e mataram. Busca pelo prazer. A nossa família vive numa época pior do que a de Noé. Meu Deus! E quantas famílias cristãs estão sendo arrastadas por essas coisas que estão acontecendo no mundo? O resultado, querido, é de toda essa violência, maldade, corrupção, materialismo e busca pelo prazer, é porque o capítulo 6 vai dizer que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus aqui, queridos? Para muitos, os filhos de Deus são a descendência piedosa de Sete. E as filhas dos homens fazem parte da descendência pecaminosa de Caim. Há uma outra interpretação para isso. Mas os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, ou seja, as mulheres da descendência de Caim. E a descendência cainita era uma descendência maligna. Aleluia. E aí começa a corrupção. Isso começou bem antes, na época de Noé, porque no capítulo 6 a Bíblia vai nos reportar para a época de Noé. Mas antes de Noé, a maldade e a violência já estavam crescendo. Deus. O caos reinou naquela época, a ponto de Deus não se agradar de ninguém e resolver matar todas as pessoas através do dilúvio. Só preservar Noé e a sua família. Olha que coisa terrível, irmãos. As famílias se corromperam. Os valores se perderam. As famílias se afastaram de Deus. Mas o interessante é que a família de Noé foi um farol naquela geração. A família de Noé não foi um produto do meio. Apesar de viver no meio de uma geração assim, mas aquela família não foi produto do meio. Noé e sua família, eles não foram envolvidos por aquele pecado. Aleluia, Deus. Noé e sua família foram diferentes naquela sociedade contemporânea. Irmãos, o desejo de Deus é que nós e a nossa família sejamos diferentes no meio dessa geração que nós vivemos. Aleluia, Deus. Noé e sua família não perderam os valores que fazem de uma família cristã uma família diferente. Eles não perderam os valores. E quantas famílias, e até no meio da igreja, estão perdendo os valores, porque estão sendo influenciadas por esse meio pecaminoso mundano. Mas Noé não perdeu nem a sua família. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as famílias têm perdido seus valores. Tem membros da família que perderam valores dentro de casa. Tem outros que perderam fora de casa. Mas é uma época de perda de valores. E tem pessoas como o filho pródigo, que dentro de casa está perdendo o seu valor. O filho pródigo está dentro de casa. E dentro de casa gerou no coração dele o desejo de conhecer um pouquinho dessa sociedade pecaminosa. Dentro de casa ele está perdendo valor. Tem pessoas que estão perdendo valores familiares dentro de casa. Aleluia. Isso é sério, isso é profundo. É verdade. O filho pródigo estava dentro da sua casa, tinha o melhor do pai, tinha o amor do pai, vestia as melhores vestes, comia as melhores comidas, tinha carinho, tinha amor, mas dentro de casa ele perde valores familiares preciosos. Aleluia, Deus. Porque
Porque lá dentro, lá fora, o coração dele já estava desejando coisa aqui fora. E tem outros que perdem valores fora. Por causa de relacionamentos com pessoas que não temem a Deus. Por causa da rede social, ou redes sociais, como o Zap, o WhatsApp, Instagram, Facebook, status e qualquer outra coisa relacionada à rede social, porque nós vivemos uma época de mau testemunho através da rede social, aonde o crente joga piada para o outro, aonde o outro quer se mostrar no Face para dizer que se deu bem. Meu irmão, nós precisamos usar a rede social para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, Deus. A rede social não é lugar para ficar jogando piada, para ficar querendo mostrar coisa. Aleluia. Então valores estão sendo perdidos dentro de casa e fora de casa. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que esta família não deixou o mundo fazer com que eles perdessem esses valores. Glória a Deus. Eu poderia enumerar vários irmãos, mas 3 valores importantes que nós não podemos deixar que esse mundo arranque dentro de nós, de dentro da nossa casa. A comunicação. A comunicação, irmãos, é o oxigênio da família. Sem comunicação, a família morre asfixiada, sem poder respirar. Meu Deus! É Deus, aleluia! É através da comunicação que nós nos entendemos. É através da comunicação que nós nos relacionamos. É através da comunicação que nós temos intimidade uns com os outros. E dentro de casa, a comunicação é importante. Verdade! Quantas famílias não sentam mais para conversar sobre finança, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a vida espiritual? Nós precisamos conversar, irmãos, dentro da nossa casa com nossos filhos. Precisamos conversar, marido e mulher, uns com os outros. Tiago vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cear. 3 coisas importantes da comunicação. Tardio para falar, ou seja, é dar atenção às pessoas dentro de casa. Tardio para falar. Pronto para ouvir e tardio para ser. Comunicação. Tempo de qualidade com a família. Meus irmãos, é muito bom estar na igreja. É muito gostoso fazer a obra de Deus. Eu amo evangelizar, eu amo fazer obra missionária, eu amo estar na casa do Senhor. Mas eu preciso ter tempo de qualidade para a minha família. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque começa dentro de casa. Porque se eu não souber me relacionar bem dentro de casa, eu vou trazer isso para dentro da igreja. Aleluia, Deus. E o resultado de maus relacionamentos dentro da igreja é porque dentro de casa o relacionamento é um fracasso. Não há tempo de qualidade. Passa-se tempo na igreja, passa-se tempo na casa de irmãos, mas muitas vezes passa-se pouco tempo com os filhos. Passa-se pouco tempo com o marido, com a esposa. E nós precisamos ter tempo de qualidade, irmãos. O Salmo 128, que é o Salmo da família, vai dizer: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irás bem. Aí vai falar da família a partir do verso 3. A sua esposa será como a videira frutífera no interior da sua casa. Seus filhos como rebentos de oliveira em volta da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia, Deus. É uma noção da família. E vai dizer mais no decorrer do Salmo: e verás os filhos dos seus filhos. O Salmo fala de família, está falando do marido, da esposa, dos filhos, e está falando dos netos. Compara a esposa como videira frutífera e os filhos como rebentos da oliveira. Ele está usando uma linguagem da agricultura para nos ajudar a entender que quando nós gastamos tempo com a família, a nossa família é uma bênção. Aleluia, Deus. Porque muitas vezes os nossos filhos, eles precisam falar. Muitas vezes a esposa precisa colocar para fora o que está dentro dela como panela de pressão. E o marido precisa ter
esse jogo de cintura espiritual para conduzir a família no propósito de Deus. Porque o Salmo 128 começa falando com o homem. Bem-aventurado o homem. E no verso 4 diz, assim será abençoado o homem. Porque o Salmo chama a atenção do homem. Porque o homem é o sacerdote do lar. Meus irmãos, a maioria dos homens, dos maridos, poderiam estar aqui. Meu Deus do céu. Mas como o irmão disse, nós podemos orar. O homem é o sacerdote do lar. Ele é o responsável de conduzir a família no caminho do Senhor. Aleluia, Deus. Ele é responsável de ensinar a esposa a palavra de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Leia Efésios capítulo 5, que fala do casal. O marido é responsável de sentar na mesa, porque o Salmo vai dizer assim, a mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa, intimidade. Seus filhos como rebentos de oliveira em volta da sua mesa. Mesa. A mesa é um objeto importante dentro da casa. Ela fica na cozinha, geralmente. Porque lá a família senta, a família ora, a família come junto, a família conversa. E o homem é responsável de fazer isso pelo menos uma vez na semana. Aleluia. Sentar com os filhos, ficar a esposa na mesa. Não tem mesa? Senta lá na sala, irmão. No sofá. Mas senta lá. Ora a Deus. Conversa com a esposa e com os filhos. E ensina a palavra de Deus para a família. São valores que se perderam. Quantas pessoas cristãs que não sentam dentro de casa com a família para orar. É verdade. Eu sei que de repente pode ter alguma irmã aqui que o marido não é convertido. Amém? Você pode orar para ele se converter. Mas eu estou falando de casais convertidos que não sentam mais na mesa para orar, para conversar, para passar tempo. Meus irmãos, se nós não passarmos tempo com a nossa família, com os nossos filhos, os amigos do mundo irão passar. É, Deus. Aleluia. Nós precisamos influenciar os nossos filhos. Ainda que lá na frente ele se desvie. Mas você nunca vai ficar com a sua consciência pesada, dizendo que não fez a sua parte. Noé está nos ensinando. Esse homem e a sua família, eles manteram esses valores no meio de uma sociedade corrompida. Irmãos, a nossa sociedade é pior do que a de Noé. Ele está nos ensinando que é possível ter uma família diferente. Ele está falando que é possível manter valores numa sociedade totalmente perdida. Meu Deus, aleluia. Nós moramos dentro daquela aliança. Eu gosto sempre de contextualizar a mensagem. Nós moramos num lugar assim, irmãos. Maldade, violência, hedonismo, materialismo. E as famílias são influenciadas pela sociedade dessa comunidade. Mas o propósito de Deus é que nós sejamos uma luz, um farol no meio dessa sociedade. A pergunta é: como ser uma família diferente, uma família tradicional que mantém os valores dessa geração? Como ser? Noé e a sua família vai nos ensinar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que cada membro da família tem que fazer a sua parte. Como eu disse, quando a gente lê Gênesis 6, parece que Noé, ele trabalha sozinho. Não! Você lendo o texto, você vai perceber que a esposa e os filhos, as mulheres dos filhos trabalharam também para ele. Cada membro da família precisa fazer a sua parte. Filho, você precisa fazer a sua parte. Esposa, você precisa fazer a sua parte. Marido, você precisa fazer a sua parte. É uma união, é uma responsabilidade de cada membro da família para trabalhar na construção da felicidade da família diante de Deus. Aleluia, Deus. Coisa linda. Cada um fez a sua parte e trabalhou. Eu falo isso com meus filhos, irmãos. Então, cada membro da família. 2, como fazer para ser uma família diferente nessa sociedade? Noé vai nos ensinar que a obediência ao Senhor é o caminho da felicidade na família. Diz o texto bíblico, capítulo 6, que Deus ele se apresenta a Noé e fala com ele: Noé, faz uma arca, porque eu vou mandar dilúvio e vou matar todo mundo. O meu compromisso só vai ser com você e com a sua família.
Capítulo 6, versículo 22 diz assim: assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe ordenara. Que coisa maravilhosa. Aleluia, Deus. Noé ouviu uma voz, mas ele ouviu a voz de Deus. Deus poderoso. Aleluia. Ele não ouviu coisa da cabeça dele. Meu Deus. Ele não atribuiu a Deus o que Deus não falou. Deus. Porque, irmãos, uma coisa é Deus falar. Irmãos, para eu dizer que Deus falou, eu tenho que ouvir nitidamente Deus falar comigo. Aleluia. Porque senão eu não posso dizer que Deus falou. É melhor eu dizer que eu fui impulsionado pelo Espírito. Porque se eu falo que Deus falou sem Ele ter falado, eu estou cometendo um pecado. Eu estou atribuindo a Deus o que Ele não falou. Para eu ouvir o que Deus falou, eu preciso ouvir nitidamente a voz de Deus, como os irmãos estão ouvindo a minha. Aleluia, Deus. Isso é, irmão. Não brinca com Deus. Aleluia. É, Deus. Aleluia. Deus falou com Noé. E ele ouviu a voz de Deus. Nitidamente. Ouviu a voz de Deus, ele creu. E ele foi fazer a arca. O interessante é que o autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 7, vai dizer que pela fé, Noé, divinamente instruído, de acontecimentos que não se viam, e sendo temente a Deus, preparou a arca para a salvação da sua família. Obediência a Deus. O interessante é que Noé só não vai obedecer a Deus após Deus falar que vai mandar dilúvio. Noé já era um homem que obedecia a Deus, bem antes de Deus falar que ia enviar dilúvio. A obediência é o caminho da bênção. Aleluia. E Noé entendeu isso em a sua família. E por isso que eles foram uma família abençoada e diferente, porque ele creu na palavra de Deus. A família, ou membro da família que vive direcionado pela palavra, ele vai andar diferente nesse mundo. Aleluia, Deus. Imagine comigo, irmãos, Noé fazendo uma arca enorme, num lugar onde quase não se chovia, como dizem muitos. E as pessoas passando, se embriagando, bebendo, se corrompendo, na maldade, na violência, longe de Deus. Mas Noé está lá construindo a arca. E está dando testemunho pela frente, que ele obedece a Deus. É como nós no dia de hoje. Jesus vai voltar. E Jesus ele usa a figura da época do mundo de Noé para dizer que assim como o dilúvio veio de repente, ele também virá de repente. É como nós, irmãos. Jesus vai voltar, nós não estamos vendo, mas nós cremos e seguimos em obediência. Vamos caminhar em obediência, porque a obediência é o caminho da bênção. Aleluia, Deus. Aleluia. 3. Viva nesse mundo, ciente de que o maior legado que você pode deixar chama-se exemplo. Irmãos, o que me chama a atenção é o capítulo 5 de Gênesis. Antes de chegar no capítulo 6, o capítulo 5 vai falar da genealogia de Noé. Descendência de Noé. Meus irmãos, Noé só obedeceu a Deus. Noé só foi diferente que a sua família, porque ele teve exemplo dentro de casa. Leia Gênesis capítulo 6. De Adão até Noé, são 9 gerações. Adão gerou 7. 7 gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Mahalalel. Mahalalel gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Metusalém. Metusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. 9 gerações até Noé. 1056 anos até Noé. De Adão a Noé. Olha que coisa profunda que Deus falou comigo, irmãos, através do capítulo 5. Noé teve exemplo na sua família. Ele só foi o que foi porque dentro do seu lar ele teve exemplo. Aleluia, Deus. Quem foi Adão, irmãos? O primeiro homem a ser criado por Deus. Adão viveu no paraíso. Antes do pecado, Adão experimentou um tempo sem pecado. E o mundo sem pecado, na época de Adão, era um mundo maravilhoso. Imagina um mundo sem pecado, irmãos. Sem maldade, sem violência. Adão viveu no jardim do Éden com Eva, um mundo sem pecado. O pecado entra. Adão é expulso.
mas ele tem 7. E 7 terrenos. E diz o capítulo 4, no finalzinho de Gênesis, que a partir de 7 terrenos, passa-se a invocar o nome do Senhor. Depois vai ter um outro personagem marcante na descendência de Noé, Enoque. A Bíblia diz que ele anda com Deus de tal forma que Deus o toma para si. O avô de Noé, Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra. E Lameque, o pai de Noé, coloca o nome dele como significado atribuído a Deus. Imagine Noé, quando Noé nasce, havia se passado 126 anos que Adão havia morrido. Noé estava próximo de Adão. Noé estava próximo da criação do mundo, próximo do jardim do Éden. E Noé ouvia a história de Adão. Imagine Noé ouvindo a história de Adão. Noé, o seu primeiro pai, Adão, ele andou no jardim do Éden. Ele conversava com Deus. O pecado entrou no mundo, mas Deus mesmo assim foi misericordioso e matou lá um animal para poder perdoar os seus pecados, prometeu o Redentor. Depois imagine Noé ouvindo a história de Enoque, seu bisavô. Seu bisavô foi um homem de Deus, andou de tal forma com Deus, que o Senhor tomou até hoje, ninguém sabe onde ele está, foi do céu. O seu avô Matusalém foi o homem que mais viveu na terra, Noé. Noé foi ouvindo essa história da sua família, da sua descendência. E essa história formou o caráter espiritual cristão de Noé. Aleluia. Eu vou repetir. Meu querido, viva ciente de que você, através da sua vida, do seu testemunho, pode deixar o maior legado para a sua família. Exemplo. Aleluia, Deus. Noé deixou um exemplo, irmãos. Quantos pais querem deixar carro para os filhos? Quantos pais querem deixar dinheiro no banco, uma boa herança, mas não deixa exemplo? Do que adianta deixar dinheiro em casa e não deixar exemplo? Aleluia! Amanhã o seu filho mais vai se lembrar é da sua vida, é da sua postura dentro de casa, na frente dele. Seu filho precisa olhar para você e amanhã lhe testemunhar: a minha mãe foi uma mulher de Deus, foi uma mulher de oração. Seu filho precisa olhar para você, pai, e amanhã ele dizer: meu pai foi um homem de Deus, um homem de oração. Aleluia! Meu pai andou com Deus, minha mãe andou com Deus. Ainda que você não deixe casa, ainda que você não deixe dinheiro, mas se você deixar a maior herança que chama-se exemplo, isso pode influenciar o teu filho. Aleluia, Deus. Esse é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Noé teve exemplo dentro da sua casa. Meus irmãos, Deus está falando conosco porque Deus falou comigo através do capítulo 5. Seu filho precisa olhar para você, minhas irmãs, e saber que ele tem uma mulher de Deus dentro de casa. Aleluia! Seu filho precisa olhar para vocês, nós pais, e saber que tem um homem de Deus dentro de casa. Aleluia! Amanhã ele vai dar testemunho. E olha que dá testemunho, irmãos. Eu sou professor. E eu dou aula para jovens e alunos na escola particular. E nós ouvimos o que os jovens falam dos pais. Se o pai e a mãe der exemplo, o filho vai dar testemunho. Mas se o pai e a mãe der mau exemplo, o filho também vai testemunhar. Mas o desejo de Deus é que nós sejamos como a família de Noé. Possamos deixar um legado de fé, um exemplo. Eu Aleluia, quero Deus. concluir essa mensagem que já vai dar 9h10. Dando testemunho de uma grande mulher de Deus. Já como diz a Maria Lúcia. Hoje ela está impossibilitada de andar. Está na cama, com 82 anos. Uma mulher que subia para cima e para baixo, ia para Camará, ia para Vila Aliança, fazia a obra de Deus de 11 horas da manhã até 5 horas. Uma grande mulher de Deus. Hoje, infelizmente, ela não pode andar. Está impossibilitada. Essa mulher, ela conquistou o filho dela através da fé. Ela foi a primeira da família. E quando ela se converteu, ela entrou na casa de Deus e ela veio até o altar e trouxe a oferta dela e ela disse para o Senhor: Senhor, Meu Deus! aqui está a minha oferta. Mas coloca o meu filho no teu altar pregando a tua palavra. Aleluia! Essa mulher é minha mãe, irmãos. E ela hoje tem o prazer de ver o filho dela no altar pregando a palavra. Aleluia, Deus.
E ela fez a seguinte oração a Deus: e o dia que ele for pastor, eu vou congregar com ele. E assim que eu fui ordenada pastor, eu vou congregar com ele. Aleluia, Deus. E está até hoje congregando, mesmo não podendo andar. Quando dá, nós vamos lá buscá-la para assistir um culto e adorar a Deus. A minha mãe foi um exemplo de fé. A minha mãe me conquistou com fé. A minha mãe me produziu através da fé e da oração. Deus essa noite para dizer que se você andar com Deus, a sua vida de fé vai impactar o coração da sua família. Aleluia. Ela disse que Noé andava com Deus. Verso 9 de Gênesis 6 vai dizer: Noé andava com Deus. Noé aprendeu a andar com Deus dentro de casa. Porque o seu bisavô, o seu avô e o primeiro da família andaram com Deus. Por isso que o texto diz: Noé andava com Deus. O texto vai dizer que Enoque andava com Deus. Noé tinha um profundo relacionamento com Deus. E conduziu a sua família nesse relacionamento profundo. Aleluia, Deus. A família dele ensinou a andar com Deus. Meu irmão, ninguém melhor do que você para ensinar a sua família a andar com Deus. Nem o pastor faz esse trabalho melhor do que a mãe e o pai. Porque o pastor não está 24 horas, mas você está 24 horas na sua casa. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu sinto Deus falar aqui nesta noite. Deus poderoso. Deus Aleluia. está falando conosco. É Deus. Deus ama a família. Deus quer abençoar a sua família. E você pode ser esse canal de Deus dentro da sua casa. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Aleluia. O que você puder fazer para ver a sua família nos pés do Senhor, faça. Aleluia, Deus. Porque a sua família é o bem mais precioso que você tem nessa terra, de Deus. É Deus. Que Deus abençoe a família desta igreja. Que Deus abençoe as famílias desta igreja. E siga os passos de Noé da sua família. E com certeza, o Senhor é poderoso para abençoar, para edificar e salvar a sua casa. Não desista. Eu tenho 3 filhos, irmão. 2 estão caminhando comigo. Mas uma está afastada. Mas ela foi ensinada. Ela ouviu a palavra. Ela conhece o pai dela. Ela sabe quem é o pai dela. Mas eu creio naquilo que Provérbios 22 diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E até quando ele envelhecer não se desviará. A palavra está lá no coração. Uma hora o Espírito Santo há de falar. Aleluia, verdade. Aleluia, Deus. Trazer essa que está desgarrada. Aleluia. Porque é uma promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É Deus. Aleluia. Deus é poderoso, irmão. Deus é fiel. Aleluia. Leia a palavra de Deus com seus filhos. Ensine a Bíblia para os seus filhos. Cultue a Deus com seu marido. Hoje, a minha esposa não está aqui, tem 3 anos que ela partiu para o Senhor. Esse Mar sabe disso, o irmão Marcos, 3 anos. Mas a minha esposa foi uma bênção na minha vida. Uma mulher que me acompanhava para tudo quanto é lugar, para cima e para baixo. E que tivemos o prazer de desfrutar muitas vezes de tempos bons com a família dentro de casa. E hoje nós continuamos a colher todos esses frutos. Para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então, eu concluo a palavra dizendo: Deus ama a família. Se Deus ama a família, também ama a sua família e o último a sua família. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos louvar e adorar a Deus. Aleluia. Você pode ir aplaudindo, se levantar e dizendo: te abençoe pela minha família. Deus poderoso. Aleluia. Sua presença no meu lar. Deus santo de poder e glória. Te Aleluia. agradeço meu pão de cada dia. Aleluia, Deus. Nunca deixa faltar. Te agradeço pela nossa família. Senhor, podemos confiar.
minha família, tô na